romance de época que foge completamente do óbvio e que, por estar situado num contexto histórico real, deixa o leitor ali, ó, entre ficção e não ficção. Ficção e não ficção. Hey, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um livro que, se eu não ganhasse, talvez eu nunca ficasse sabendo dele, que é O Amante Albanês. É um romance bem pequenininho, mas que me despertou algumas curiosidades. O livro conta a história de dois irmãos, Victor e Ismail, que moram na mesma casa. Só que Victor, o irmão mais velho, vai se casar com Helena e vai levar ela para morar na mansão em que moram os irmãos e o pai. Uma presença feminina naquela casa em que há muito tempo só moram homens vai instigar algumas curiosidades, principalmente do personagem principal, que é Ismail, o irmão mais novo. Ele vai se tornar o amante de Helena. Esse romance vai fazer com que ele volte à lembrança quando ele era criança, quando ele perdeu a mãe. E algumas dúvidas que não foram esclarecidas na época vão surgir na cabeça de Ismail e ele vai procurar sanar todas essas dúvidas. Dúvidas como: do que a mãe morreu? Por que o irmão mais velho se afastou tanto dele na época da adolescência? Por que o pai não fala sobre a mãe? Tantos outros personagens, pessoas que estavam presentes na infância de Ismail e que hoje não estão mais presentes na casa. O pano de fundo da história é a ditadura comunista na Albânia entre 1944 e 1985. Então, desde que os personagens principais nasceram na história, já existia a ditadura. E não muito diferente do que outras ditaduras que nós já conhecemos na história, acontecia o sigilo, o sumiço de pessoas, tortura de pessoas, a censura da imprensa e tantas outras coisas que já são comuns da ditadura. No meio de toda a história, a autora coloca elementos da ditadura, se apropria das características da ditadura para dar um suspense, para dar um mistério para a história, que é isso que te prende. Quando você começa a ler o livro, você tem a sensação de que tem vários panos, de que tem várias coisas encobrindo a sua visão, de conseguir colocar o contexto da história na sua cabeça, sabe? Montar o cenário, montar todas as coisas. E conforme você vai lendo, continua esse mistério, essa coisa assim meio não tô entendendo, meio obscura. Conforme vai passando a história, você vai entendendo as coisas. Eu achei super legal como a autora conseguiu, num livro tão curto, fazer você sentir todo esse mistério e você terminar o livro ainda com esse ar de mistério. Você entendeu a história, o leitor entende as coisas que ficaram subentendidas, mas ainda existe esse ar de mistério mesmo com o fim, mesmo com a solução da história. Outro elemento da história que eu achei super interessante é o como o tom de mistério, ele sempre é dado para as mulheres da história. Existem somente 3 mulheres nessa história. Helena, a amante dos dois irmãos. A segunda é a mãe de Ismail, que ele perdeu quando criança e ainda tem esse mistério em volta da morte dela. E a terceira é uma empregada que trabalhou na mansão na época em que Ismail era uma criança. São só 3 mulheres. As 3 mulheres, você tem a sensação de que todas elas têm um segredo. Todas elas sabem de tudo e guardam tudo a 7 chaves. E pra mim, isso o que tornou mais interessante a história. Como essa coisa de ditadura tem muito de os homens sabem tudo, os homens guardam todos os segredos, as mulheres só têm o seu papel de mulher, de esposa, de empregada, enfim, só cumprem o seu papel e nunca sabem de nada. Nesse livro ela faz o inverso. As mulheres sabem de tudo e os homens acham que sabem de tudo. Além de que esse livro ganhou prêmios em 2003 e ele foi best-seller na Espanha. Se você gosta de romances de época, eu super recomendo e eu acho que você vai gostar. Até porque ele é um romance tão pequenininho que ele vale a pena dar uma chancezinha pra ele. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra gente crescer mais ainda nesse canal. Dá o seu like se você gostou. Me segue nas redes sociais pra se tornar meu amigo, porque lá eu sou amiga de todo mundo que me segue nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!